Hello people, how are you doing? Hoje eu vou contar a história do pequeno herói, a história de um garoto de 11 anos que foi levado a uma vila próxima a Moscou. E lá ele ficou numa casa barulhenta, onde as pessoas faziam festas que pareciam que não iam acabar nunca. Então ele passou as férias de julho nessa casa e ele se sentia meio deslocado, meio solitário, porque não tinha ninguém da faixa etária dele ali. A gente tem um narrador de primeira pessoa, ele já é adulto e ele está contando, ele está narrando essa memória de quando ele tinha apenas 11 anos e estava de férias nesse lugar. O que eu acho interessante nessa história é que o narrador, quando ele tinha apenas 11 anos, fez uma viagem para o amadurecimento. Quando ele vai para aquela vila próxima a Moscou, é como se ele estivesse fazendo uma viagem para um novo eu. Que ele vai sentindo alguma coisa estranha dentro de si, alguma coisa que está mudando. Ele fala que ele sentia como se estivesse escondendo algo de todo mundo. E ele não mostra, ele não fala o que é isso pra gente. No início, ele vai desenvolvendo isso depois. Mas, quando ele está ali, em meio aos adultos, porque a maior parte das pessoas lá eram adultas, ele fica meio deslocado e tem uma pessoa em específico que fica pegando no pé dele, que é a... Vixe, eu acho que não tem um nome. Acho que ele não menciona o nome dela. Mas ele chama ela no início de Divindade Loira. Olha que maravilhoso, Divindade Loira. Blonde Divinity. Bonito demais. E ele admira muito ela porque ela é uma mulher muito bonita. E ele ficou observando ela ali num teatro, porque aconteceu um teatro privado ali na casa onde ele estava. Aí não tinha nenhum assento para ele. Estava tudo lotado. Aí ele teve que assistir de pé, mas cada vez mais ele era atraído pro início. E lá ele encontrou a divindade loira e ficava observando ela. Aí uma moça que estava ao lado dela cochichou no ouvido dessa divindade loira e falou que o menino estava observando, né? Aí ela virou e começou a provocá-lo. Tem até um apelido aqui que ele disse que ela tem, ou que ele deu, que é The Tease. Ele fala... Deixa eu pegar o trecho aqui. Aqui, ó. At school, among her schoolfellows, she was probably nicknamed The Tease. Tease é provocar. Por exemplo, se eu disser Stop teasing me, para de me importunar, para de me provocar. Então, dado isso como nome, The Tease, é uma pessoa que importuna os outros. E she was wonderfully good looking. Então ela era muito bonita. Agora imagina esse menino nessa situação. 11 anos ali. Aí tem uma moça muito bonita que fica fazendo pegadinhas com ele. Como é que ele vai reagir? Ele fica muito confuso. E é o que acontece muito com homens. Quando eles sofrem alguma perseguição de uma mulher. Eles não sabem muito bem como reagir. E ele fica muito confuso. E quanto mais confuso ele fica, mais ela pega no pé dele. Daí nesse dia eles se conheceram pela primeira vez, e desde então, claro, quando você conhece é pela primeira vez, né? Desde então ela não saía do pé dele. Aí ela ficava apertando os dedos dele. Aí ele, como um espartano, ele narra, como um espartano ele resistiu, mas chegou um momento que ele não aguentou e soltou um gemido e era disso que ela precisava. Quando ela viu que ele já não aguentava mais de dor, ela se virou e fingiu como se nada tivesse acontecendo. Ficou ali assistindo a peça e o menino ficou ali, confuso. Então, ok, ela fica perseguindo o menino e ele fica solitário. O único contato que ele tinha mesmo com as pessoas era esse. Porque ninguém falava com ele, todo mundo ignorava ele. As pessoas que estavam ali ou eram mais velhas ou eram mais jovens que ele, porque tinham outras crianças lá, mas as crianças que tinham ou eram mais velhas ou eram mais jovens. Então, ele fica ali deslocado e a mulher fica pegando no pé dele, só que acontece uma coisa, ele se apaixona por outra mulher. Ele se apaixona por uma tal de Madame M, acho que é Madame M. E ela é uma mulher muito calma, muito na dela. E é aqui que começa a aventura do nosso pequeno herói. Ele odiava ser provocado na frente da Madame M.
ele se sentia humilhado. E ele se encontrava com ela algumas vezes, começou por acidente, assim. Ele estava andando no lugar, aí estava a Madame M caminhando pelo mesmo lugar, aí o esposo dela, um homem muito ciumento, ele aparece e ela inventa a mentira de que ela sempre andava com ele, né, para acabar com a desconfiança do marido. E o narrador diz aqui que ela falava num tom como se estivesse mentindo pela primeira vez. Então, muito provavelmente o esposo ele não ficou, talvez ele não tenha acreditado muito, mas é legal a descrição que ele faz do esposo. Ele fala que, eu vou ler o trecho, eu vou colocar a legenda aqui. He was called a clever man. Such is the name given in certain circles to a peculiar species of mankind which grows fat at other people's expense. Olha só, então ele era chamado de um homem inteligente, a clever man, que é o nome dado a pessoas que não fazem nada. Ele vai fazer um texto aqui descrevendo o cara, metendo pau no cara, que só engorda, né, à custa de outras pessoas. Daí, colocando esse esposo da Madame M dentro dessa classe de homens inteligentes, ele vai começar a descrever essa classe. Ele fala que são pessoas que não têm muita coisa para fazer, que eles nunca procuram alguma coisa para fazer, então eles passam a vida, né, apontando o dedo para os outros. Since they have nothing else to do but note and emphasize the mistakes and weaknesses of others, and as they have precisely as much good feeling as an oyster, it is not difficult for them with such powers of self-preservation to get on with people fairly successfully. Então, desde que eles não têm muita coisa para fazer, a não ser apontar as fraquezas dos outros, eles conseguem fazer boas relações. Porque geralmente, né, se você aponta os erros dos outros, você tira o foco de si, né, dependendo da forma que você faz isso, se você é uma pessoa inteligente, você atrai pessoas para você. Né, você fica como uma pessoa, você é visto como uma pessoa que sabe das coisas. Né? Ah, aquela pessoa tem isso de errado, ou o mundo tem isso de errado. Então é essa classe de pessoas inteligentes que ele critica aqui em 2 páginas. Aí ele fala também que they have a particular store of phrases for proclaiming their profound sympathy for humanity. Então ele geralmente sempre tem algumas palavras, algumas frases preparadas para falar sobre como eles se preocupam com a humanidade e tudo mais, e que eles rejeitam tudo que é imaturo, tudo que ainda está tomando forma. Ele foi sempre acostumado a ter as coisas prontas. Então, ele não sabe o valor de um trabalho duro. Se ele vê uma coisa que ainda está germinando, alguma coisa que ainda não está bem formada ainda, ele rejeita já, porque ele está sempre acostumado com coisas prontas. Aí aqui acontece um episódio que vai deixar bem claro para nós leitores o porquê desse narrador ser chamado de herói, o pequeno herói, porque ele segue uma pequena jornada de herói. Ele tem um momento ali de cavaleiro, porque o que acontece? Todo mundo está indo para outro lugar, eu acho que eles iam para alguma festa em alguma outra casa, alguma coisa assim, e ele ficou ali de fora porque aconteceram algumas coisas antes. Eu acho que as mulheres estavam perseguindo ele porque ele estava irritado com as provocações da divindade loira, e ele falou algumas coisas ali no meio da sala. Aí as mulheres perseguiram ele, falavam que queriam beijá-lo e tudo mais. Aí ele se trancou no quarto, debaixo do travesseiro, com a cabeça debaixo do travesseiro, e não escutava elas. Aí todo mundo saiu de lá, e ele sentiu como se tivesse sido esquecido. Aí ele foi se aproximando do local onde estava cheio de carruagens, cheio de cavalos ali. E ele vai se aproximando ali à entrada da casa. Ele vê lá as carruagens e as pessoas se preparando para sair. E ele vê 2 homens discutindo sobre um cavalo muito selvagem. Acho que o nome do cavalo é Tancred, deve ser Tancredo em português. E ele é muito selvagem, ninguém tem coragem de montar nesse cavalo. Aí a divindade loira, ela faz uma provocação e ela olha para o menino, ele olha de volta, e ele não sei como ele teve coragem, ele falou assim, vocês acham que eu tenho medo? Correu, subiu no cavalo,
cavalo disparou e lá foi ele montado no cavalo. Aí todo mundo preocupado, né? Acharam que o menino ia morrer, porque se ele caísse dali, já era. Mas aí ele consegue voltar, o cavalo se assusta com alguma coisa no meio da estrada, acho que uma pedra gigante. Aí ele volta e tá ali o pessoal, todo mundo impressionado com a atitude dele. E a partir daí ele adquire respeito. Aí a divindade loira para de pegar no pé dele e começa a criar uma amizade muito forte com ele. Então beleza, o pequeno herói teve essa aventura dele, foi um cavaleiro por um dia, mas a aventura principal é da paixão que ele tem pela Madame M. Um dia ele encontra ela falando com o rapaz, ela está se despedindo dele, ela está muito triste. Eu acho que toda essa história, essa Madame M está muito triste. Ele descreve ela como uma mulher meio assim devota, uma mulher que tem muito amor, que ela está sempre preocupada, ela sempre se preocupa com os outros e por amar muito, ela sofre muito também. Aí ela está se despedindo desse cara, aí eles se beijam e ele deixa uma carta com ela. Aí ela vai voltando para casa e o menino vai seguindo ela e ela deixa a carta cair, talvez propositalmente. Eu acho que ela não queria ver o conteúdo da carta, talvez. E ele pega, mas ele não vê. Ele fica pensando, o que eu vou fazer com essa carta? Será que eu devolvo? Mas se eu devolvesse, era como dizer, olha, eu sei de tudo. Então ele fica pensando numa maneira de devolver a carta para ela. E o narrador faz um breve comentário sobre essa situação, sobre a traição dessa mulher. Ele fala que só mais tarde ele entendeu a complexidade daquilo, que se ela se entregasse como traidora, aquelas mesmas pessoas que estavam ali festejando e sorrindo com ela iam tratá-la como lixo. Então ele entende assim, ele traz essa discussão de, tá, ela fez algo errado, ela fez uma coisa errada, mas se ela admitisse isso, seria muito pior para ela, as outras pessoas iam tratá-la de forma injusta e iam acabar com a vida dela. E isso me lembrou, na hora, Ana Karenina. Lembrou também Madame Bovary, esse dilema da mulher que traiu e que vai ser tratada como um demônio, como uma coisa que deve ser expulsa da sociedade. Então é bem interessante essa parte. Aí ele chega em casa também, ele passa um tempo ali afastado, espera ela chegar, aí depois ele, acho que depois de 10 minutos, ele vai por outro caminho para não parecer que eles estavam juntos. Aí ela tá muito triste ali, todo mundo percebe que ela tá muito mal, e ela decide sair para uma caminhada. E o menino vai com ela. Ela olha para ele, convidando, aí eles vão para algum lugar e ela fica sentada no banco, muito triste. Ela abre um livro como se fosse ler o livro, mas fica ali com cara de paisagem. E o garoto, ele fica deitado e uma hora ele pergunta se ela queria que ele buscasse flores para ela. Aí ele vai, busca as flores, faz um buquê com essas flores e coloca a carta ali no centro. Aí ele entrega para ela, só que ela não dá muita importância para as flores. Mas uma abelha aparece, aí a abelha fica azucrinando ele, aí depois azucrina ela, aí ela tenta espantar a abelha com as flores, aí a carta cai, aí ela lê a carta. Daí, lendo a carta, ela parecia muito feliz, então ele fez uma coisa boa. Mas ele estava ali com medo, deitado, com os olhos fechados, fingindo que estava dormindo, e ele sentiu ela se aproximar, e ela deu um beijo nele e deixou o cachecol dela com ele. E esse cachecol, esqueci de falar do cachecol, esse cachecol ela emprestou para ele, ela envolveu ele no cachecol, porque no dia em que ele tinha montado no cavalo, ele tinha adquirido o direito de viajar com o pessoal pela bravura dele. Nesse dia ele não tinha pego nenhuma roupa de frio, então ela tirou o cachecol dela e enrolou no pescoço dele. Daí ele devolveu esse cachecol a ela e a divindade loira até provoca ele dizendo: ah, você devia ter ficado com o cachecol. Eu sei que você queria ficar com ele. E você é um menino, ora. Que você está querendo devolver cachecol? Geralmente o que os meninos fazem quando recebem um presente da mulher, porque eles são apaixonados, eles ficam com a coisa, inventam alguma desculpa aí, que sumiu, que esqueceu.
Aí ele devolve ali, todo sem jeito, mas aí nesse dia ela dá um beijo nele e deixa o cachecol ali. Aí ele pega o cachecol, depois que ela sai, e fica ali beijando o pedaço de pano. E como é que termina? Eu não lembro exatamente como termina, mas essa é uma história bem interessante. Você vê essa jornada essa curta jornada desse narrador que está descobrindo um mundo novo. Ele não conhecia nada daquilo. Então, geralmente as jornadas dos heróis, elas acontecem assim. A gente tem um herói que ele é chamado para uma aventura. Ele não tem escolha, ele é chamado. Aqui já começou com a ida dele para casa, né, dessa pessoa com quem ele tinha alguma relação, perto de Moscou. Aí ali ele vive essa aventura e ele precisa ter um ato, ele precisa fazer alguma coisa que mostre que ele é um herói, que e no caso, né, a gente vê que ele é esse herói quando ele monta no cavalo e ele tem ali seus problemas com um inimigo, que é a divindade loira, que acaba se tornando uma amiga dele depois. Então a gente tem essa intriga, a gente tem um herói se provando, aí ele tem um herói que consegue conquistar a donzela, né? No final ele conquista, de certa forma, a Madame M. Então a gente tem uma bem curta jornada de herói, é bem interessante, ok? A história de hoje é esta, então. Fiquem bem, se cuidem e salto.